Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da universidade. No programa desta semana, nós recebemos em nossos estúdios o professor Antônio Francisco Marques, do Departamento de Educação. Prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites, professor. Professor, nós vamos, neste primeiro bloco, explorar a sua formação, a sua participação acadêmica, antes da gente entrar no seu trabalho de pesquisa, no seu trabalho de extensão propriamente dita. Conte para quem está em casa, para nós, qual é a sua formação, graduação, mestrado e doutorado? Inicialmente, eu fiz um curso de filosofia, né? Na verdade, eu tinha pretensões de ingressar na vida religiosa, mas posteriormente, né, eu acabei ingressando num curso de psicologia, onde eu fiz a minha graduação no Centro Universitário, em Lorena, lá no Vale do Paraíba, né? E posteriormente, depois de ter trabalhado alguns anos, né, como professor de escolas públicas, né, eu acabei ingressando no mestrado, né, em Psicologia da Educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde, então, comecei as minhas primeiras pesquisas, né? Inclusive, naquele momento, a minha dissertação versou sobre o processo de assimilação de inovações por parte de professores, né? Uma abordagem psicossocial, né? Inclusive a questão da resistência, né? Geralmente às inovações e como é que realmente é possível estar revertendo esse processo, né? Para que realmente haja condições de avanço, né, no campo principalmente da educação básica. E eu acabei centrando, né, daí posteriormente acabei ingressando, né, depois de que eu terminei o mestrado lá no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências aqui em Bauru, e nesse momento também ingressei no doutorado. Quer dizer, o senhor saiu da PUC e já ingressou naquele momento, sim, né? Logo que eu terminei o mestrado, eu ingressei aqui na Unesp, né? Como professor de Psicologia da Educação, porque inclusive lá na PUC eu tinha cursado o programa de Psicologia da Educação. E logo depois, né, eu ingressei no doutorado em Educação, né, na Unesp de Marília, né? Foi onde, naquele momento, eu andei pesquisando, né, a questão do trabalho em grupo, né, em equipe, e o impacto desse trabalho sobre a melhoria da qualidade na escola. E, acima de tudo, escola pública, né? Foi, então, nesse momento, né? E depois que eu concluí essa coisa, consegui, no outro momento, né, pesquisei também alguns aspectos das representações sociais, né, e o trabalho pedagógico. Posteriormente também um pouco de pedagogia social, né, e a questão da escolarização pública, né. E quais conclusões que o senhor, entre o doutorado, o mestrado, sempre ligado à área psicossocial, da área da pedagogia, que conclusão que o senhor chegou nessas atividades que o senhor desenvolveu no passado? Quando se fala principalmente quando se fala de questão da qualidade, né, das escolas, o que ficou claro, né, quer dizer que normalmente, né, quando a gente tem que pensar na qualidade numa perspectiva de escola, do grupo mais específico de cada escola, porque cada escola normalmente ela tem uma cultura, né, quer dizer, as relações que as pessoas se estabelecem entre si, né, seja entre os professores, desses professores, inclusive, com os alunos, né? Depois também da escola, né? E claro que também os próprios funcionários, né? Quer dizer, tem um papel importante, né, nesse processo, porque muitas vezes que a gente constata que às vezes um inspetor de aluno, o outro funcionário, né, que trabalha nessas escolas, às vezes eles têm um conhecimento muito maior dos alunos que estão lá, né? Inclusive das famílias desses alunos e das condições de vida desses alunos, porque também
boa parte deles, né, eles já vêm desse meio, do próprio meio, né, a escola ali, e às vezes os professores são um pouco estranhos, né, ao próprio ambiente da escola, né, porque geralmente são professores que moram em outros bairros, né, e que vêm para lá, né, e o tempo que esse professor também permanece junto com os alunos, ele é muito pouco, né, então não possibilita, né, estabelecer um laço social mais efetivo, né, estabelecer laços afetivos, né, que são aspectos importantes quando a gente fala de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem, né? E por outro lado também, né, quer dizer, nesse processo, né, a necessidade do envolvimento dos pais, né? E o envolvimento dos pais, o grande desafio continua sendo isso, né? Porque às vezes o que realmente acontece nas relações da escola com os pais, porque às vezes a gente vê a reclamação, só vem aqui na escola, né, participa das reuniões, os pais que os filhos já são bons alunos. Quer dizer, é um tempo muito curto e ainda mesmo assim há uma ruptura ali, né? Porque as atividades no dia a dia são bastante diferenciadas, né? Sim, mas às vezes a própria postura, né, que às vezes os professores têm com relação, e às vezes a direção da escola com relação aos pais, porque os pais que teriam necessidade de um acompanhamento maior, mas quando eles vêm, né, quando a vez que ele veio lá até a escola, ele vai lá só para ouvir a reclamação do filho, né? Quer dizer, então, se o fulano, para ir lá ouvir a reclamação do filho, ele acha é melhor não aparecer, né? Quer dizer, eu vou passar vergonha, né? Quer dizer, de uma situação assim. Então, normalmente, quando a gente trabalha, né, na formação de professores, né, tem trabalhado exatamente, tem centrado bastante nisso, né, as considerações que sempre faço, né, mas nesse sentido, né, quer dizer, vamos tentar olhar para o aluno, né, naquilo que ele tem de qualidades, né. Perfeito. E a partir disso, então, tudo bem, depois colocar o que ele pode melhorar ou não. Para quem está em casa, pode notar que hoje o assunto do Ciência Sem Limites é ensino, né? Pedagogia, enfim, assunto ligado na área da educação. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e retorna num instante. Ciência Sem Limites está de volta. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. No programa de hoje, nós recebemos a presença do professor doutor Antônio Francisco Marques, do Departamento de Educação. Se você quiser contactar o pesquisador, mande um e-mail amarques@fc.unesp.br ou acesse a homepage www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Educação. Professor, no bloco anterior o senhor falou sobre pesquisas de escola, pesquisas de ensino, família, psicossocial, mas nós sabemos também que aqui no campus de Bauru o senhor também coordena ou também está engajado na pesquisa do PEJA, ou seja, do Programa de Ensino de Jovens e Adultos. O que o senhor conta para a gente que o senhor tem analisado, investigado, pesquisado sobre o ensino de jovens e adultos em nossa sociedade? Eu estou envolvido faz mais ou menos 12, 13 anos, né, que eu tenho participado de um programa, desse programa, né, entre intercampus, né, são 7 campos, né, que participam desse programa de educação de jovens e adultos. A gente tem trabalhado um pouco sobre a questão de políticas públicas, né, e tanto que nós estamos indo para o terceiro congresso, né, que inclusive vai acontecer no próximo ano aqui no nosso campus, né, que vai ser sediado aqui no nosso campus, terceiro congresso de educação de jovens e adultos da Unesp. Mas a constatação que a gente faz, né, trabalhando com relação, porque são um segmento, né, ainda tem mais ou menos, a gente tem no Brasil ainda em torno de 14%, né, 13, 14% de pessoas que são analfabetos mesmo, né? E apesar que existe um número bem maior quando a gente fala de analfabetos funcionais. Mas os analfabetos funcionais são aqueles que pelo menos sabem escrever o nome? Sim, aqueles que foram para a escola, né? Mas que, na verdade, o que acontece, né? Ele não consegue escrever um bilhete, né? Uma carta, né? Ele não lê a placa de ônibus, assim, né? Ele pega uma receita, pega um manual, né? De um eletroeletrônico aí e não consegue ler e entender, né?
Então, esse é o analfabeto funcional, né? Às vezes ele passa, né, na escola, né, porque hoje a gente fala, nós já universalizamos a escola, né, temos mais ou menos 97, 98% da população na idade hoje, né, vai falar dos 6 anos aos 14, 15, né, que estão na escola, mas o grande problema, né, não basta universalizar, é preciso democratizar essa escola, né? A escola fundamental, especificamente, né, ela teria necessidade de garantir a presença desse aluno, né, durante os 9 anos, que hoje são obrigatórios, mas, acima de tudo, que eles aprendam. E nesses 12 anos, o senhor viu algum avanço nesse aspecto com os jovens e adultos, pelo menos os adultos? Com adultos, né? Porque a grande constatação nossa é essa, né? Quer dizer, se o aluno realmente não frequenta, né, a escola nesse período, né, e não aprende nesse período obrigatório, né, depois dificilmente ele vai conseguir, né? Mas vocês conseguiram avanços com adultos aqui na educação no campus, né? Como em outros campos também? Sim, aqui a gente conseguiu um pouco, né? O trabalho mais de sucesso que nós tivemos foi exatamente junto de funcionários, né? Porque daí nós trabalhamos com uma visão que a educação de adulto não é simplesmente alfabetização, mas de garantir, por exemplo, no caso dos nossos funcionários, garantir que eles concluíssem, né, quem não era alfabetizado fosse alfabetizado. Infelizmente, era uma vergonha até para a universidade, né? Uma universidade onde tinha funcionário que era analfabeto. Não eram muitos, mas tinha, né? Existia, né? Mas, por outro lado, né, um segmento significativo dos funcionários naquela época, né, conseguiram terminar o ensino fundamental, outros terminaram o ensino médio, né? Isso tudo garantiu para eles, inclusive, ascensão funcional, né? Inclusive, alguns hoje são supervisores, sim. Graças ao que foi realizado naquela época. Mas porque também, naquele momento, a universidade, o que ela fez? Ela garantiu um período, né, no horário de trabalho, né, 2 horas por dia, né, de segunda a sexta, para que eles pudessem se escolarizar, né? Parabéns, hein, professor? Mas hoje nós sabemos que um dos motivos do professor Antônio, né, estar aqui conosco é para ele falar sobre cursinho pré-vestibular na Faculdade de Ciências. Nós podemos ir lá no campus conhecer um pouco dessa atividade no próximo bloco? Pois não. O Ciências Sem Limites faz um breve intervalo. No bloco seguinte, nós estaremos no campus da Unesp de Bauru, na Faculdade de Ciências, conhecendo esse trabalho de prestação de serviço, que não deixa de ser pesquisa também, ligado à comunidade. Voltamos já, direto do campus de Bauru. Ciência Sem Limites. Nós estamos aqui no campus da Unesp, na Faculdade de Ciências, e vamos conversar com a professora Eliana Marques Zanata, do Departamento de Educação. Ela é uma das coordenadoras do cursinho pré-vestibular Ferradura. Professora, como é que a senhora vê essa oportunidade das pessoas de baixa renda poderem cursar ou fazer o cursinho gratuitamente? Bom, nós entendemos que o acesso ao ensino superior, de forma geral, já é bastante restrito no nosso país. Tendo em vista os alunos oriundos das escolas públicas, de ensino médio públicas, essa dificuldade de acesso fica maior ainda, tendo em vista um número de carga horária menor, a falta de professores, a dificuldade que a educação básica vem enfrentando nas últimas décadas no Brasil. Então eu entendo que esse compromisso social da universidade em oportunizar um acesso não só ao ensino superior, mas aos conteúdos mesmo da educação básica que são exigidos no exame vestibular, vem colaborar, vem contribuir para garantir essa inclusão social. Então o jovem que chega aqui para o cursinho pré-vestibular, ele já vem imbuído de um espírito, de uma intencionalidade de prosseguimento no ensino superior, né? Ele tem vontade de estudar, mas a sua condição acadêmica é que não permite ele competir de igual para igual com alunos, na maioria das vezes, oriundos de escolas particulares, com uma carga horária maior. Tem muita evasão ou geralmente os números de inscritos preenchem as vagas e eles vão até o final? É relativo isso, depende do semestre, depende da turma e depende do curso. Então eu posso dizer assim, tem anos que nós temos turmas que começam com 40 alunos e elas terminam o ano com 35, então o nosso índice de evasão é muito baixo. E infelizmente a evasão se dá na maioria das vezes porque eles precisam ir para o mercado de trabalho.
né? Eles não conseguem se manter aqui. Mas eu tenho outros semestres e outros anos que eu começo uma turma com 45 e eu tenho uma saída muito grande, né, dessa evasão, mas nós temos uma política, uma proposta de não deixar a sala vazia. Então tem sempre uma fila de espera e tem alguém que é chamado para começar os seus estudos, ainda que a turma já esteja em andamento. Agora, mesmo com todas as dificuldades, com todos os percalços, o índice de aprovação dessas crianças, desses jovens, tem sido satisfatório segundo a avaliação da coordenação, ou seja, de toda a PROEC? Sim, a gente tem visto que ano a ano o número de aprovações em escolas públicas, né, em faculdades públicas, tem aumentado. Esse ano, agora no vestibular de meio de ano da Unesp, nós já tivemos 24 alunos aprovados dentro da própria Unesp e nós estamos fazendo o levantamento das demais faculdades. E pensando que o vestibular de meio de ano ele é mais concorrido que o vestibular de verão, então a gente pode entender que é um avanço e tanto. E no vestibular de verão mesmo, que acontece no final do ano, o ano passado nós tivemos um índice de aprovação em torno de 150 alunos, 160, de um universo que gira em torno de 300 e poucos matriculados, então em torno de 50% de aprovação. Eu entendo que é uma luta, né, e uma vitória. No seu ponto de vista, o cursinho Ferradura não deve nada para outros cursinhos em termos de conteúdo, em conteúdo didático, enfim, em termos de nível, não deve nada em relação aos cursinhos particulares existentes aí no mercado? Não, de forma nenhuma, porque os nossos alunos, que são os professores do cursinho, são os melhores alunos que nós temos aqui na universidade. Penso que eles passaram nesse vestibular da Unesp, então eles têm uma bagagem muito boa para estar ministrando as aulas. Nós procuramos, na medida do possível, orientar pedagogicamente no trato da sala de aula, nas questões de estratégias e de dinâmicas, né, de sala de aula. Nós temos um material didático muito bom, né, que a PROEX financia todos os anos. Os nossos alunos são bolsistas, então eles são empenhados no que estão fazendo, eles estudam para preparar as aulas, para preparar o material. Nós temos ainda os plantões fora do horário de aula, como eu te falei, tem aluno que chega depois, que ele pega uma vaga de um desistente. Ele tendo disponibilidade de horário, os nossos professores também estão disponíveis para o plantão, para resgatar um conteúdo que ele perdeu por não estar matriculado desde o início da turma. Guilherme, como que conta pra gente, pro Ciências Sem Limites, essa sua experiência como aluno já sendo professor do cursinho pré-vestibular? Então, essa é uma experiência muito válida mesmo, porque como o meu curso é de licenciatura, o cursinho ele nos serve aos alunos como um laboratório mesmo, como um meio da gente começar a ministrar as nossas aulas antes mesmo de ser formado. Então, o cursinho eu considero particularmente uma experiência muito válida. A organização e todo o meio que a gente utiliza, ele serve para a nossa formação. O que você acha mais relevante na sua atuação ou mesmo no cursinho pré-vestibular? O mais relevante que a gente pode encontrar aqui, eu considero o retorno que a gente tem dentro da faculdade. Muitos dos alunos aqui, eles se tornam alunos da própria Unesp de Bauru. Então, para mim, uma das principais recompensas é o retorno que a gente tem quando eu encontro um dos meus ex-alunos fazendo um curso de pedagogia, fazendo um curso de computação aqui dentro do próprio campus. Beatriz, há quanto tempo você frequenta as aulas aqui do cursinho e como é que você classifica o nível de ensino do cursinho Ferradura? Eu frequento já faz mais ou menos uns 7 meses e pela didática dos professores nós classificamos, não só eu, mas como os outros alunos, nós classificamos o cursinho como muito bom, porque além das dinâmicas, das didáticas, o modo como eles ensinam através de músicas, através dos slides e até mesmo dos vídeos, eles fazem com que a mnemônica e a neurolinguística, elas coloquem como as matérias, uma coisa mais fixa na nossa mente, porque através das imagens, através da música, faz com que o conteúdo fique realmente fixado para o vestibular.
O Ciência Sem Limites esteve aqui no campus de Bauru da Unesp, cursinho pré-vestibular. Vamos para um breve intervalo e retornamos aos estúdios. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. Neste último bloco, nós vamos conversar com o professor Antônio Francisco Marques, o Antônio, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências, sobre o cursinho pré-vestibular Ferradura Mirim, que vocês viram no bloco anterior, lá do campus da Unesp. Se você quiser contactar o professor, envie um e-mail a marques@fc.unesp.br ou acesse a homepage www.fc.unesp.br, clique em Departamentos de Educação. Se quiser contactar o Ciência Sem Limites, observe o e-mail cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Professor, trabalho fantástico que nós vimos lá no campus, né? A professora Eliane, os professores, os alunos. Por que vocês denominaram o cursinho Ferradura Mirim? Porque ele surge lá no bairro da Ferradura Mirim, né, que é um bairro periférico, né, quer dizer que parte ainda é uma favela, né, mas que atualmente já teve uma série de melhorias, né, na infraestrutura do bairro. Mas naquele primeiro momento, né, há 7, 8 anos atrás, começamos lá, né, com uma sala com alunos que frequentavam escolas ali na região, né. Mas, posteriormente, a Unesp nos convidou, né, porque ela estava montando, né, um projeto mais amplo, né, e fazendo, inclusive, um convênio com o governo do Estado, onde nós abrimos, né, quer dizer, a gente tinha 20, 25 alunos naquele momento, né, depois passamos realmente a oferecer cerca de 180, 200 vagas, né. E, posteriormente, essa sala que estava fora, nós acabamos voltando para o campus, né, porque conseguimos espaços lá, né. Hoje tudo bem, tem um ou outro aluno do bairro do Ferradura, né, mas é porque também havia uma demanda maior, né, de alunos de outros bairros, né, e dentro do campus, então, veio a facilitar o trabalho. Agora, o número de vagas que vocês oferecem atualmente e o número de procura é ainda muito superior? Sim, no primeiro momento, né, normalmente nós oferecemos no campus hoje, né, 180 vagas, né, são... Nos 3 períodos? Dos 3 períodos. São manhã, tarde, 4 salas, né, de manhã, à tarde e à noite. E, por outro lado, nós, esse ano, né, fizemos um convênio com a Prefeitura de Agudos, né, nós temos mais 2 salas, onde nós estamos oferecendo cerca de 80 vagas lá em Agudos, né. Exclusivo para a população agudense. Sim, é oferecido lá para Agudos, né, para eles terem acesso. Porque havia uma demanda grande, né, de alunos lá de Agudos que procuravam o campus aqui, né, então já que a prefeitura também manifestou interesse, né, de apoiar a iniciativa, então... E a reitoria avalizou isso, né? Sim, inclusive está sendo hoje, né, está sendo referendado pelo Conselho Universitário, né, esse convênio que nós fizemos com a Prefeitura de Agudos. Né? Perfeito. Professor, e em termos de índice de aprovação, porque na realidade são os alunos que ministram aula, como nós vimos aí na reportagem, recebem uma bolsa, né, da Pró-Reitoria de Extensão, e os índices de aprovação, o que o senhor tem a nos dizer? Hoje, o ano passado, né, o caso específico, né, a Unesp, em geral, deu mais de 2.000 e tantas aprovações, porque o projeto todo, né, espalhado nos campos da Unesp em todo o estado, tem mais ou menos 4.500 alunos. Então, foram mais de 2.000. Sei que deu mais de 50% de escolas públicas. De escolas públicas, porque os alunos que frequentam, a condição é, né, que sejam alunos ou que frequente escola pública, né, ou que tenha frequentado escola pública. E candidatos ao vestibular de escola pública. Sim, a maioria. Boa parte, né? A nossa aprovação do ano passado, né, só dentro da Unesp, no caso específico do cursinho Ferradura, nós aprovamos 121 na Unesp e mais quase 30, né, 27 ou 28 aprovações em universidades públicas, né, seja universidades federais ou na FATEC, né, no caso específico a FATEC, né, tivemos essa aprovação. E depois tem um outro número de pessoas também que eles acabam ingressando nas particulares, né, às vezes através de ProUni, né, e mesmo alguns que... É um trabalho extremamente relevante e dedicado à população. E desse trabalho de prestação de serviço, onde vocês extraem as pesquisas. Parabéns pelo seu trabalho. Tem mais algum ponto que o senhor queira destacar? Que chegamos ao final de mais um bloco, viu, professor?
Na verdade, o cursinho a gente tem a convicção, né, cada vez maior de que realmente ele é um projeto emergencial, né? O ideal é o dia que a gente tiver uma escola pública, né, de educação básica, né, de qualidade que já garanta, não tenha necessidade da gente estar usando desse recurso para que os alunos de escola pública ingressem na universidade pública, né? O Ciência Sem Limites chega ao final. Neste programa, nós conversamos com o professor Antônio Francisco Marques, do Departamento de Educação. O Ciência Sem Limites é um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da universidade. Você pode acessar o Ciência Sem Limites através da homepage www.tvu.unesp.br. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!